dia, amigo internauta. Hoje é terça-feira, 24 de novembro de 2015. Estamos começando mais um Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na AltV, a TV da internet. E no Agropapo, você sabe, nós conversamos sobre tecnologia, economia, política, legislação, enfim, tudo que envolve aí o setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos e também outros temas, enfim, que circundam o agronegócio, a gastronomia, a saúde, a moda, o entretenimento, o turismo rural, enfim, tudo que está presente no agronegócio no nosso dia a dia. E relembrando que você pode acompanhar e depois rever este programa e outros também no nosso canal no YouTube. E hoje, nesta terça-feira, 24 de novembro de 2015, eu tenho a satisfação de receber a jornalista e escritora no agronegócio, Cristina Rapa, diretora da Crível Comunicação. Cristina, é uma satisfação contar com a sua presença aqui no Agropapo. É um prazer para mim. Muito obrigada pelo convite, Ronaldo. Imagina. Olha, vamos começar com uma coisa bem atual. Você está lançando um novo livro aí, né? Que vai ter o seu lançamento oficial hoje na Livraria Cultura do Shopping Guatemi, aqui na cidade de São Paulo, né? Isso. Intitulado Primatas do Brasil, cada macaco no seu galho. É isso? Isso, exatamente. Enfim, queria que você contasse. Mostre isso, por favor. Mostrar o livro, mostrar a capa do livro. E, então... Contasse sobre o que trata, a obra, enfim, conte-nos tudo. Então, é um livro ricamente ilustrado e com 240 páginas e que fala sobre os primatas no Brasil, fala sobre a trajetória, então desde quando os primeiros naturalistas vieram, normalmente eram austríacos, alemães, vieram no século XIX acompanhando, né, a princesa Leopoldina para o Brasil, e ela tinha muito interesse por biologia, e começaram a catalogar os primatas, fazer um levantamento de fauna, e até os dias de hoje, né, e a situação, e passando por... A gente faz uma viagem, o livro faz uma viagem pelos biomas brasileiros, uma forma de você conhecer o Brasil através dos primatas mais representativos desses biomas. Fala também de a ligação do homem e o primata, e a cultura e meio ambiente e biologia, né? E como é que se encontram, enfim, as condições dos primatas no Brasil hoje, processo de extinção, como é que está isso? Então, o Brasil... É algo que é abordado no livro? É abordado no livro também, até as ameaças, né? Para a extinção dos primatas e também para o seu bem-estar. Então, você tem perda de habitat, né? Por desmatamento e o crescimento da urbanização. Você tem rodovias, então atropelamentos, incêndios florestais, eletrocução, caça, comércio ilegal ou tráfico, né, de animais. Tem aquela cultura também de aprisionar, de ter um primata, um animal silvestre como pet, como doméstico, né, o que não deve ser feito e tal. Depois a pessoa também não consegue criar e abandona, então tem uma série de coisas. E aí que entra também uma instituição que chama Projeto MUC, que aliás é beneficiada pelos livros, pela venda dos livros, que acolhe. Então, a Polícia Ambiental de vários lugares do país recolhe e depois encaminha para essa instituição, o Itu, que eles já contam com mais de 200 primatas lá, que sofreram ou maus tratos ou foram vítimas de acidentes e tal. E, inclusive, a Lívia Botar, que é a presidente dessa instituição, é uma das autoras do livro, além de mim, e da Heloísa Bruns, que é uma professora da Unicamp, já autora de 14 livros. Então é uma organização não governamental que trata do cuidado com os primatas? Com os primatas, é especializada em primatas. Perfeito. E, na verdade, o foco deles não é a preservação em si, mas é acolher e tratar depois esses animais e criar um ambiente o mais próximo possível do seu ambiente natural. Vamos aproveitar o gancho desse momento da entrevista. Tem contato dessa instituição para você passar para o nosso internauta? Temos. www.projetomuc.org.br. Perfeito. Legal. E fica em Itu, na região de Campinas. Correto. Mas, o Brasil é um país riquíssimo em biodiversidade. Isso, né, quais são os principais primatas, espécies no Brasil? No Brasil você tem toda a gama de saguis, né, que aí são grandes, são muitos, e também tem as subespécies. Você tem o bugio, que é aquele primata muito grande, que tem um rugido forte, característico, e que, por incrível que pareça, pode ser encontrado até aqui em São Paulo, no Jardim Botânico, aqui na Zona Sul, perto do zoológico, solto, né, nas árvores.
E você tem também o macaco prego, você tem o macaco-aranha da cara branca, você tem os muriquis, até os muriquis são bastante ameaçados, tem o muriqui do norte, o muriqui do sul. Um dos casos positivos de preservação do muriqui do norte, numa instituição no interior de Minas. Você tem o famoso mico-leão dourado, que nos anos 70 e 1970 e 80 eram quase considerados extintos no Brasil. Aí tem uma ONG, uma instituição no Rio de Janeiro, que cuidou de sua preservação e hoje eles estão saindo dessa categoria. Legal. E me conta uma coisa, o livro conta com apoiadores, enfim, do setor privado. Acho que é importante a gente até poder divulgar as empresas, enfim, instituições que dão apoio a uma iniciativa tão bela como essa. Sim, até porque o livro, ele é de capa dura, 240 páginas, ricamente ilustrados, com fotos da Lupa Nisson e da Dri, o Fábio Colombini, mais fotos deles e ilustrações do Thomas Sigrist, publicado pela Aves Brasilis e conta com patrocínio da Tetra Pak, uma empresa de embalagens, né, de alimentos, bastante conhecidos, e com apoio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Muito bacana. Bom, e além de escritora também na área, vamos dizer assim, de uma temática, vamos dizer, ambiental e tudo mais, você também é escritora de livros infantis. Eu queria que você pudesse contar um pouco disso e também quais são as suas mais recentes obras nesse segmento. Bacana. Em 2012, eu lancei meu primeiro livro infantil, Topetinho Magnífico, que é um beija-florzinho encontrado no Cerrado brasileiro e aqui também no litoral do Sudeste. E ele está ameaçado, como diversas espécies de aves, né? E ele fala para as crianças sobre o cerrado, sobre aves, né? Preservação de animais silvestres e também sobre alerta contra o comércio ilegal, contra o tráfico de animais silvestres. Foi um jeito de chegar às crianças com essa mensagem. Você tem muitas ações ligadas a cachorros e gatos, a animais domésticos, mas às vezes a nossa fauna silvestre fica um pouco esquecida. Perfeito. Tem uma abordagem, vamos dizer assim, educativa? Tem, educativa e com humor e aventura para entreter as crianças e ao mesmo tempo passar a mensagem. E foi publicado pela editora Melhoramentos e é vendido em escolas, tem sua função didática. 2 anos depois, em 2014, eu lancei também pela Melhoramentos o livro Florestas, porque precisamos delas. Na verdade, a produção desse livro começou em 2011, quando foi decretado pela ONU o Ano Internacional das Florestas, e era um tema que a Melhoramentos, por ser uma livraria, uma editora que trabalha muito com livros didáticos junto às escolas, ela sentiu necessidade, junto com água, clima e outros assuntos, né? Fazer a convergência. Fazer uma convergência, exatamente. E aí eu me interessei por esse tema e é mais voltado para adolescentes, então tem toda uma pegada meio de humor e também de cartoons e tal, bastante ilustrado também. Florestas. Perfeito. E como é que começou essa sua trajetória, como escritor e tudo? Como é que surgiu isso? Bom, foi numa fase de transição de carreira. Eu tinha saído depois de uma experiência de mais de 10 anos, 11 anos, né, na área de comunicação de uma multinacional de agronegócio. Perfeito. E estava repensando, né, justamente a minha vida profissional, lançando a minha empresa de comunicação, a Crível Comunicação, e conheci uma escritora, fiquei muito amiga de uma escritora de livros infantis, e ela até comentou comigo que eu tinha facilidade de escrever porque eu me lançava nessa aventura. Foi aí que começou. Muito bem. Bom, nós vamos ao primeiro intervalo do Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na AltV, a TV da internet, nesta terça-feira, 24 de novembro de 2015, e voltamos já já. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com o VMAX Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia.
E a Virginia Messina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Messina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Messina no mineral do seu rebanho. Vmax Virginia Messina. A dose certa para produzir mais. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. E voltamos com o Agropapo desta terça-feira, 24 de novembro de 2015, o seu talk show do agronegócio aqui na AltV, a TV na internet. E vamos continuar a nossa boa conversa com a escritora e jornalista Cristina Rapa. Cristina, nós falávamos no bloco anterior, enfim, da sua experiência aí como escritora na área de livros infantis e também numa temática ambiental. E me conta uma coisa, essa vertente sua, enfim, como profissional, isso combina com o ser jornalista no agronegócio? Como é que é isso? Olha, eu acho que combina e muito, porque a produção de alimentos, fibras, etc., depende muito da natureza, dos recursos naturais. E o agricultor moderno, o agricultor de hoje sabe, está consciente, né, que ele precisa de preservar o solo, ele precisa de água, ele precisa manter suas plantas, suas reservas florestais, para ter um ambiente melhor na sua, né, na sua propriedade, na sua produção, né? Exatamente, que ele precisa fazer um manejo biológico integrado de pragas, porque senão ele vai ter resistência ou vai gastar muito com agroquímicos e pode ter algum problema. Quer dizer, tem que estar tudo integrado. Então, eu acho que tem muito a ver, que esse antagonismo não funciona, não existe. Eu sempre me interessei pelos dois temas, sempre me interessei muito por meio ambiente, por fauna e flora e também por agricultura. Sim, que o agronegócio hoje brasileiro, enfim, o produtor rural, ele tem essa consciência que a questão do seu ativo ambiental faz parte do negócio, né? É fundamental para o próprio lucro dele. Exatamente, né? Senão fica insustentável ao longo dos anos. Se ele começar a desmatar, se ele perder água, a gente teve esse problema de seca, e quem preservou, né, a mata em volta, né, nas suas matas ciliares, teve menos problema, né, com água tal, que você não pode contaminar o solo e tudo mais. Toda essa discussão esse ano, especialmente aí com a proximidade da Conferência do Clima em Paris, no começo de dezembro, né, vai ficar cada vez mais quente, e o Brasil, como grande produtor, um dos maiores players, né, na produção e exportação de alimentos, fibras e energia, tem um papel fundamental nisso e vai levar propostas. Você acha que na Conferência do Clima é uma boa oportunidade para o Brasil mostrar que ele é um gigante na produção de alimentos e concomitantemente também um grande player na proteção ambiental? Com certeza, com certeza. É uma oportunidade para o Brasil. Não, e se vou pensar com a nossa extensão e a quantidade de pastagens degradadas que podem ser revertidas para a produção de grãos, a gente não precisa desmatar mais para aumentar a produção de alimentos, de carnes, fibras, grãos, né? Sim, sem dúvida. Agora, dentro dessa questão, dessa preocupação, dessa consciência, vamos dizer assim, ambiental, socioambiental do produtor rural e tudo, você acha que falta comunicar isso melhor para a sociedade urbana, para as cidades? Não tem um abismo nesse sentido? Ainda tem. Eu acho que evoluiu muito esse jornalismo do agro, mas ao longo dos últimos anos evoluiu. Mas quando eu comecei, no final da década de 80, eram poucos jornalistas, que até como jornalista, talvez por ser um ser até muito urbano, que se interessavam por esse tema. Bom, como mulher, então, eu era das únicas, realmente é o próprio ET mesmo, né? Então, muito pouca gente, e eu acho que foi crescendo ao longo das últimas décadas. As empresas também foram entendendo que precisavam se comunicar melhor, não só com o seu cliente, com o agricultor, mas com a sociedade, com legisladores, com os outros jornalistas, com
advogados, com a população em geral, né, com as ONGs, com a sociedade civil, enfim, e com quem, né, formava opinião. E que é importante que as pessoas que vivem na cidade entendam que quase tudo que a cerca veio do agro. Que é a proposta do Agropapo, é contar isso, né? Justamente dessa conexão, enfim, entre campos e cidades e vice-versa, né? E vice-versa. Às vezes você mora num bairro de classe mais alta, numa grande cidade, numa grande metrópole do mundo e está tão distante dessa realidade, né? Então é importante, a comunicação é importante para isso. Sim. E dentro dessa tua trajetória, experiência, quais são as principais transformações que você observou, vamos dizer assim, mais especificamente na área do jornalismo do agronegócio mesmo? O que você pode dizer do que passou de mudança, enfim, o segmento nos últimos tempos? Olha, eu acho que antes, no início, o jornalismo do agro estava muito concentrado nas informações técnicas para os agricultores, dirigidas por agricultores. Então, eram revistas ou suplementos de jornais diários voltados para o agricultor, mas para a produção dele, para o dia a dia da produção dele. Correto. Eu acho que isso foi evoluindo muito, quer dizer, foi ampliando, não que se perdeu isso e que não fosse importante. Incorporou-se outros temas. Incorporou-se outros temas, né? Incorporou-se outros temas de cultura, gastronomia. Certo. Bom, literatura, hoje nós falamos de literatura, música, uma produção de uma horta ou na sua casa, né, os uma perspectiva também de negócios, de gestão. Esse foi um ponto importante? Foi bastante. Então passou também para esse jornalismo econômico e de negócios, porque afinal a agricultura é um setor muito importante da economia. É o mais importante, né? Da economia brasileira. É o que está levando hoje, né? A nossa economia, é o que está dando bons resultados, né? Na balança comercial. Então incorporou-se também esse aspecto econômico, correto. Gestão também de recursos humanos, como é o novo profissional, o que é procurado, né, no novo profissional do agro. Então, isso um perfil do novo profissional. Um perfil do novo profissional, como tem que ser as universidades que formam esses profissionais, o que é buscado. E você tem também a ampliação dos meios de comunicação. Correto. Então, TV, jornal, revista, hoje com a internet, as mídias sociais. O gancho dessa tua observação, como é que você avalia, como é que é a cobertura da mídia hoje em termos sobre o agronegócio? Então, em termos da mídia segmentada, da grande imprensa, como é que você enxerga isso? Bom, eu acho a imprensa como um todo está passando por uma crise, não só do agro, né? A gente vê cortes nas redações. Então, do agro não podia ser diferente e também perdendo espaço. Mas o que cresceu muito foram os programas, e dentro da internet, os canais da internet. A internet propiciou muito. Claro. E o que você vê são mídias sociais, então, o Facebook, por exemplo, que se transformou como um jornal local, porque o Brasil, com essa extensão territorial, é difícil chegar um jornal impresso ou uma revista no norte do Mato Grosso, no sul do Pará, no norte do Tocantins, que são regiões aí, são as fronteiras agrícolas, regiões fortes de produção de alimentos. Então, você tem a internet e as mídias sociais funcionando como um canal de notícias. Como algo preponderante na comunicação, no jornalismo do agronegócio para combinar, para os agricultores se agruparem, até para combinar de vender sua produção e através de uma cooperativa, para saberem as notícias, para se inteirarem de valor das commodities ou de novas tecnologias. Para tomar decisão. Ou para questões fundiárias, que são bastante sérias e também em determinadas partes do Brasil é um tema também bastante quente. Para saber sobre literatura ambiental. Literatura ambiental, com certeza. Bacana. Então você vê realmente a internet como o carro-chefe da comunicação daqui em diante? Como é que você observa isso? Acho que cada vez mais. Eu acho que cada vez mais. E até por esse papel engraçado. A internet, as pessoas tinham... tem gente que ainda tem preconceito, né, e que acha que o agricultor não é antenado, ele com essas novas tecnologias. Perfeito. Bom, nós vamos a mais um intervalo do Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na AltV, a TV da internet, e voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões.
Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Amicina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. E voltamos para o terceiro e último bloco do Agropapo desta terça-feira, 24 de novembro de 2015, aqui o seu talk show do agronegócio na Altivia TV da internet. E relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. É só colocar na busca lá Agropapo que você tem acesso a todas as nossas edições. Bom, e nós vamos continuar a nossa boa conversa com a escritora e jornalista Cristina Rapa, diretora da Crível Comunicação. Cristina, nós falávamos no último bloco sobre a questão das transformações que foram ocorrendo na comunicação e no jornalismo do agronegócio nos últimos anos e tudo mais, né? Falamos da questão que antes era uma temática editorial, assim, vamos dizer, de uma abordagem mais técnica, que isso se modernizou buscando uma perspectiva também de negócios, de gestão econômica. E a terceira onda, qual que é? É uma onda de diálogo com quem? Diálogo com o consumidor, né? Com o público, na maioria das vezes urbano, né? O Brasil é um país tão agrícola, mas a população urbana é maior, o poder da urbanização é muito grande. É muito grande, muito grande. E o que ocorre é que muitas vezes essas pessoas fazem suas compras aí no mercado, mas não tem muita ideia de como é produzido aquele alimento, um tecido. Ainda tem um pouco aquela noção de que aquela velha história que o leite nasce na caixinha, né? Na caixinha e tal. Pois é, espero até que esteja mudando isso, mas acontece mesmo. Tem crianças que nunca viram uma vaca, nunca viram um cavalo, né? Uma cabra. Então, essa comunicação com o público urbano é bastante importante. Até porque para a sociedade entender e reconhecer a importância do agro, né? Perfeito. E você entende que essa comunicação do agronegócio com as cidades, isso tem que ser um fator estratégico para as organizações, as empresas do setor? Elas já enxergam isso dessa maneira ou tem um caminho ainda a percorrer? Eu acho que elas têm começado a enxergar isso, tem aumentado o número de empresas e entidades, né, de classe, associações, né, do setor e de produtos, né? Que tem já enxergado esse caminho e apostado nesse diálogo, né, com o público urbano. E aí as matérias não podem ser técnicas, tem que ter tem que ser um pouco mais didáticas e numa linguagem não científica, não muito fechada, muito exatamente, que as pessoas, para o leigo, né, que possa entender e tudo mais, mas ainda tem um caminho aí a percorrer. Sim. Porque, por um outro lado, também o setor ele teve uma perda de espaço, assim, em alguns grandes jornais, você perdeu alguns cadernos que eram dedicados ao agronegócio, algumas colunas também acabaram sumindo. Por um outro lado também, o setor ele meio que está presente em todas as outras editorias, né? Então, você vai ler lá sobre política, tem agronegócio, economia tem agronegócio. Meio ambiente tem agronegócio, ciência tem agronegócio, né? Foi até uma justificativa, né, que um canal de TV e alguns jornais deram para justamente acabar com o programa ou com suplementos especializados, é que cada vez mais as notícias do agro estão dentro de outras editorias, né? Sim. Pulverizou, né? Então, de economia, de cultura e tudo mais, cidades e tal, né?
Legal. Então você entende que esse novo jornalismo do agronegócio, vamos dizer assim, essa comunicação, ela tem que ter um caráter assim, educador, para conversar com outros públicos que são fundamentais para o setor, não só o público exclusivamente da produção do dia a dia do agro, né? Sim, eu acredito que sim. Educador, mas um educador e que também seja agradável, não é aquela coisa, não é doutrinação, sim, né? Mas exatamente. É uma comunicação. Não pode ser uma questão só de transmissão. Não. Tem que ser comunicação, né? Diálogo né? mesmo, exatamente, diálogo. Até para os dois lados poderem se compreender um pouco mais, entender um pouco mais qual que é a realidade de cada um. Muitas vezes o público das cidades às vezes não compreende muito o conjunto de desafios, por exemplo, que um produtor tem que enfrentar no seu dia a dia, né? Exatamente, que é clima, é preço, é um cara que trabalha, né, 7 dias por semana, não tem muitas vezes o domingo, e as novas tecnologias, e a preocupação de sucessão nas propriedades rurais e atrair os jovens, né? Que eles têm que ter um interesse pela atividade, né? Então, mostrar justamente as novas tecnologias e as perspectivas de futuro. Sem dúvida, até porque o agronegócio hoje vamos dizer assim, até por toda a força que o setor tem demonstrado economicamente nos últimos anos, ele é uma oportunidade boa de carreira. De carreira, muito. Não só dentro das empresas, né, das indústrias de produtos, né, ou de máquinas agrícolas, mas no campo também, e nas tradings, nas cooperativas, né, quem faz o comércio também. Perfeito. E quais são as principais, vamos dizer assim, os principais desafios que você observa para se trabalhar com jornalismo, comunicação? Vamos focar no jornalismo do agronegócio hoje. Quais são os principais desafios, gargalos, entraves? Bom, o principal hoje é a falta de emprego, de espaço mesmo, mas bom. Que não é exclusivo do agro. Que não é exclusivo do agro, não é exclusivo do agro. Isso, realmente. O entendimento, entender, estudar, porque tem umas questões mais específicas, né? Também particularidades, né? Então, tem que estudar, tem que se interessar, acho que tem que sair para o campo, tem que conhecer, porque você ficar só na redação e no telefone dificulta um pouco o entendimento do dia a dia, né, na produção. Sim, até porque, enfim, o agronegócio ele teve, vamos dizer assim, essa pulverização em outras editorias nos últimos tempos, enfim, o setor se expandiu, enfim, rompeu fronteiras. Só que, por um outro lado, para você poder fazer uma comunicação, um jornalismo, vamos dizer assim, bom, assertivo no agronegócio, esse profissional ele tem que entender as especificidades, as particularidades do segmento, né? É algo importante, né? Até para fazer pauta, para conversar com o produtor, né? Para ter esse diálogo, ele tem que entender essas. Sim, para fazer, por exemplo, decodificar as coisas do campo para as cidades, né? Então, falar sobre tecnologia. Ele tem que entender o que o agricultor está falando, de repente usando algum jargão e tudo mais, e poder contar isso para o consumidor, né? Exatamente. Acho que isso é um ponto importante do profissional, né? De poder estar entendendo essas particularidades para poder contar para a cidade. Contar para a cidade, né? Exatamente. E a realidade brasileira como um país tropical também, de clima tropical, você aqui tem... Então, muitas vezes tem essa ideia que no Brasil se consome muito agrotóxico, porque a quantidade aqui é enorme. Foi um tema de algumas edições passadas já do Agropapo. Exatamente. Né? Só que aqui, como país tropical, a gente faz mais de um ciclo de plantio, mais de uma safra por ano. Tem mais pragas. Sim. Então, né, como controlar isso? Então, para o consumidor também poder entender, né? Entender como é que a ciência vem sendo usada para a proteção das lavouras e, concomitantemente, para a segurança dos alimentos e a qualidade deles. Exatamente. Né? O grande desafio do uso dos agroquímicos é o seu bom uso. O bom uso, exatamente. Porque como qualquer tecnologia, até como remédio, se você tomar de forma errada, vai te fazer mal. Exatamente. Então, o bom uso é fundamental. Eu queria que você contasse um pouco também, Cristina, você teve uma significativa experiência aí na área da comunicação, na área dos transgênicos, né, e tudo mais. Queria que você pudesse contar que tipo de aprendizado isso trouxe para você e também para o setor, né? Todo esse desafio aí de comunicar o que é transgênico para a sociedade, para o consumidor, enfim, conte para a gente. Bom, quando eu comecei a trabalhar com comunicação, né, numa grande empresa pioneira, né, Monsanto, de produção de transgênicos, né, de biotecnologia, final da década de 90,
e toda essa questão era uma grande polêmica e um grande desconhecimento. Correto. Em grande parte, né, por culpa justamente das empresas, porque as empresas agrícolas que forneciam insumos para os agricultores estavam acostumados a falar com o seu público-alvo, com o seu cliente, que era o agricultor. Não tinham nenhuma experiência em falar para o público urbano. Então, essa questão dos transgênicos foi assim, uma quebra de paradigma, provocou uma mudança total na comunicação do agro. E as ONGs ambientais, especialmente o Greenpeace, naquele começo, naquela época, foram muito importantes para isso e elas tiveram um papel bastante importante para essa mudança na comunicação. Até porque elas conseguiam dialogar com o público urbano com muito mais facilidade do que o pessoal das empresas, né, que foi aprendendo. Então, foi um grande aprendizado. No começo, realmente foi um processo longo, acho que melhorou muito, né? Até porque também não se viu problemas de questões de segurança, né? E acho que as empresas aprenderam a valorizar a comunicação com o público urbano. Muito bem, bom, nós estamos encaminhando aqui para o desfecho do Agropapo desta terça-feira, mas quero atender aqui um dos nossos internautas que encaminhou uma pergunta para a Cristina Rapa, enfim, é importante, enfim, os internautas que são a razão de existir do Agropapo. Cristina, o César Castilho Nogueira de Cuiabá, ele te pergunta qual o bom caminho para ingressar na área do jornalismo do agronegócio, vale a pena? Eu acho que vale, eu estou bastante satisfeita, César. Bom, em primeiro lugar, você tem que justamente ter interesse, ter que estudar um pouco, né, dessas peculiaridades do agro, se interessar, conversar com uma editoria, mostrar, né, o interesse dentro do veículo de comunicação que trabalha, ou então dentro da universidade para algumas matérias, né, sobre isso, ler mais e começar ir em frente. É isso aí, é sucesso. Muito bem. Olha, para a gente fechar, eu queria que você pudesse mostrar novamente o seu livro que você está lançando hoje. Isso. E também a maneira como é que as pessoas podem encontrar essa obra. Essa obra. Bom, o lançamento é hoje, à noite, a partir das 19h30, na Livraria Cultura do Shopping Guatemi, aqui em São Paulo, que vai ter uma noite de autógrafos, vai ter até um leilão de fotos, tem benefício do projeto MOOC. O livro pode ser depois comprado tanto na Cultura quanto nos sites do projeto MOOC, que é www.projetomook.org.br, desculpa. E aí tem uma parte da renda do livro que é para benefício da entidade, e também no site da editora Aves Brasilis, www.avesbrasilis.com.br. Muito bem. Olha, eu quero agradecer novamente a sua participação. Foi uma satisfação contar contigo aqui no Agropapo e volte mais vezes. Obrigada. Bom, e assim nós encerramos a edição dessa terça-feira, 24 de novembro de 2015 do Agropapo, o seu talk show do agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. E relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, é só digitar Agropapo lá no YouTube. E, enfim, na próxima quinta-feira nós vamos conversar com o gerente de agronegócios da Fiesp, o Departamento de Agronegócio da Fiesp, Antônio Carlos Costa. Então até lá e um abraço.